Existe uma força divina operando ao seu redor, invisível aos seus olhos, mas capaz de transformar a sua vida de maneira inimaginável. O Espírito Santo não é apenas um conceito abstrato ou uma sensação momentânea. O Espírito Santo é real, poderoso e está agindo neste exato momento. Mas como o Espírito Santo opera? E como ele pode mudar a sua vida? E por que poucos falam sobre a sua atuação? O que você verá neste vídeo pode mudar a sua vida e a sua forma de se relacionar com o Senhor Deus. Mas atenção, a última revelação que traremos será a mais importante de todas. Antes de continuarmos, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo caso ele toque no seu coração, para que mais pessoas sejam transformadas pela palavra de Deus. Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Comente aqui embaixo, eu quero ser preenchido pelo Espírito Santo. Você está no canal Caminhos da Oração. Quer se tornar um guerreiro de oração? Aqui embaixo, nos comentários fixados e na descrição do vídeo, temos uma indicação poderosa que fará você estar mais perto de Deus através da oração. Então, acesse o link que está na descrição e vamos juntos nos tornar guerreiros de oração na presença de Deus. Agora, prepare-se, porque o que revelaremos sobre a ação do Espírito Santo pode ser a resposta que você estava buscando. Muitas pessoas veem o Espírito Santo como uma energia impessoal, uma influência divina ou uma sensação subjetiva, mas essa é uma visão limitada. A Bíblia revela que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, com vontade, sentimentos e poder para agir. Em Atos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 4, Pedro confronta Ananias e deixa claro que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. Isso mostra que ele não é apenas um vento ou poder, mas uma pessoa divina que interage conosco. Além disso, Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador, Paráclito no grego, o que significa aquele que está ao lado para ajudar. Você encontra isso em João capítulo 14, versículo 16. Isso significa que o Espírito Santo nos guia, ensina e capacita diariamente. Mas será que todos experimentarão essa presença? A resposta pode surpreender. O Espírito Santo não está restrito a lojas ou momentos de culto. Quando uma pessoa entrega sua vida a Cristo, ele passa a habitar dentro dessa pessoa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 afirma: acaso não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vocês e que este lhes foi dado por Deus? Isso significa que Deus decidiu fazer de você, querido, a sua morada. Imagine o quão incrível é isso. O Criador do universo escolheu habitar dentro de cada cristão verdadeiro. Mas aqui está algo que muitos ignoram. Embora o Espírito Santo habite em todo cristão, nem todos vivem cheios dele. Há uma diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito. E isso nos leva ao próximo ponto essencial. A Bíblia nos ordena a sermos cheios do Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18. Mas como isso acontece? Será que basta ir à igreja ou orar de vez em quando? Não. A plenitude do Espírito vem através de 3 atitudes essenciais, quais sejam: a primeira, obediência à palavra. O Espírito Santo nunca foi contra a vontade de Deus. Quanto mais nos alinhamos com as Escrituras, mais o Espírito Santo opera em nós. Vida de oração e comunhão. Quanto mais buscamos a presença de Deus, mais sensíveis nós ficamos à voz do Espírito Santo. E uma santificação contínua. O Espírito Santo se entristece com o pecado, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Se queremos sua plenitude,
precisamos abandonar o que nos afasta dele. Agora surge uma pergunta essencial. Como saber se o Espírito Santo está agindo na sua vida? Muitas pessoas perguntam, será que o Espírito Santo está agindo em mim? Afinal, nem sempre sentimos algo extraordinário ou vemos milagres acontecendo. Mas aqui está a verdade. O Espírito Santo não é apenas sobre emoções, queridos, mas ele é transformação. A Bíblia nos dá sinais claros de sua atuação. Um dos mais evidentes é o fruto do Espírito, descrito em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 23. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, gentileza, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se esses traços estão crescendo em sua vida, isso é uma prova clara de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Mas cuidado, o Espírito Santo também nos convence do pecado, conforme João capítulo 16, versículo 8. Se você sente uma perturbação ao fazer algo errado, isso não é apenas sua consciência, mas o próprio Deus falando ao seu coração. E existe ainda outro sinal poderoso da atuação do Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, ele prometeu que enviaria o Espírito para capacitar seus discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isto você encontra em Atos capítulo 1, versículo 8. Esse poder não é apenas para pregadores ou líderes espirituais, mas esse poder é para todo cristão. O Espírito Santo dá ousadia para pregarmos o Evangelho, nos dá sabedoria para tomar decisões, nos dá força para resistir ao pecado e nos dá graça para nos aproximarmos de Deus através da oração. A presença do Espírito Santo em nós, queridos, nos permite ver além das nossas capacidades naturais. Mas isso nos leva a uma questão importante. O que acontece quando ignoramos a voz do Espírito Santo? Muitas vezes o Espírito Santo nos direciona a fazer algo, mas escolhemos ignorá-lo. Isso pode acontecer de várias formas. Algumas delas são quando sentimos que devemos orar, mas deixamos para depois. Segundo, quando sabemos que algo é pecado, mas justificamos nossas ações, como sou um ser humano, a carne é fraca. Quando ele nos impulsiona a ajudar alguém, mas recusamos por comodismo. A Bíblia alerta sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, quando diz: não apagueis o Espírito Santo. Sim, podemos apagar o Espírito Santo quando ignoramos repetidamente sua voz. Isso nos torna espiritualmente insensíveis, nos afastando de sua presença e do seu poder. Mas existe um erro ainda mais grave: resistir ao Espírito continuamente. Há uma diferença, queridos, entre ignorar o Espírito Santo de vez em quando e resistir a ele continuamente. Quando uma pessoa endurece o seu coração e recusa a direção de Deus repetidamente, ela entra em um território muito perigoso. Foi exatamente isso que aconteceu com os líderes religiosos do tempo de Estevão. Em Atos capítulo 7, versículo 51, ele o confrontou dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também fazei vós. Ele não apenas ignora a voz do Espírito Santo, eles rejeitaram puramente a verdade. O resultado disso, seus corações se tornaram tão duros que não puderam mais considerar a ação de Deus. Esse é um alerta sério. Quanto mais ignoramos o Espírito Santo, queridos, mais difícil se torna ouvir a sua voz. Consequentemente, nos afastamos de tudo aquilo que o Senhor se agrada. Meditação da palavra, jejum, oração, comunhão com os irmãos, adoração. Como evitar cair nesses erros? A resposta está em um dos maiores privilégios que o Espírito Santo nos concede, queridos. Jesus prometeu algo incrível sobre ele em João capítulo 16, versículo 13. Diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso significa que ele nos ensina, nos corrige e nos direciona para o caminho certo. Mas, para que isso aconteça, precisamos estar sensíveis à sua voz. O Espírito Santo fala conosco, queridos, de várias formas. Eis algumas delas. Primeiro, pela palavra de Deus. Quanto mais lemos a palavra, a Bíblia,
mas o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. Através da oração, ele nos dá discernimento e paz sobre decisões importantes. Terceiro, por meio de situações. Muitas vezes ele nos impede de seguir um caminho errado pela voz interior. Aquele sentimento forte no coração de que devemos ou não fazer algo pode ser o Espírito Santo falando com você. Mas aqui está um detalhe importante. Ele nunca nos guiará contra a palavra de Deus. Se algo contradiz as Escrituras, atenção, lembre-se disso. Isso não vem do Espírito Santo. Agora um segredo ainda mais profundo sobre como ele age, algo que pode transformar completamente a sua vida espiritual. Você já se sentiu tão sobrecarregado que não sabia como orar? Talvez você esteja passando por isso nesse exato momento. Já passei por momentos em que as palavras simplesmente não vinham. Talvez vocês estejam passando por uma situação semelhante. A boa notícia é que o Espírito Santo, ele opera em nós. Ele ora por nós. Ele geme com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 16 nos diz: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando somos fracos, quando nossas forças se esgotam e não conseguimos expressar nossas dores, o Espírito Santo ora em nosso favor. Coisa linda, né, queridos? Mas o que isso realmente significa na prática? Como essa intercessão pode mudar a sua vida? Ao longo deste vídeo, nós vimos que o Espírito Santo ensina, guia, fortalece e ora por nós. Mas há algo ainda mais poderoso. Ele transforma a nossa vida. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram completamente mudadas pelo poder do Espírito. Temos Pedro, que antes teve medo de presumir que conhecia Jesus, se tornou um pregador ousado após receber o Espírito Santo, lá em Atos 2. Temos Paulo, que perseguiu os cristãos e se tornou um dos maiores apóstolos da história após ser cheio do Espírito Santo. Isso nos ensina algo essencial. Não importa o seu passado, não importa os seus erros, não importa o que você passou ou está passando. Quando o Espírito Santo entra em uma vida, ele muda tudo. Mas como permitir, queridos, essa transformação? O segredo está no que Jesus nos ensinou. A Bíblia nos diz claramente que podemos estar cheios do Espírito Santo. Em Efésios 5,18, Paulo nos dá uma ordem direta: enchei-vos do Espírito. Isso significa que não basta apenas, queridos, ter o Espírito. É preciso uma vida cheia dele. Mas como fazer isso? Aqui estão 3 passos essenciais. Primeiro, desejar essa presença. O Espírito Santo não habita onde não é bem-vindo. É preciso buscá-lo com sinceridade. Viver em obediência. O Espírito Santo se manifesta poderosamente na vida daqueles que obedecem a Deus. Orar, Jesus prometeu em Lucas 11:13. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se você quer estar cheio do Espírito Santo, então peça. Ore com sinceridade e ele encherá a sua vida de poder. Agora há algo que pode impedir isso, um erro que muitos cometem sem perceber. A Bíblia nos alerta, queridos, em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mas o que isso significa? Entristecer o Espírito Santo. Isso significa viver de maneira diversificada. Isso significa viver de maneira diferente da vontade de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo, queridos, ele é santo. E quando escolhemos o pecado deliberadamente, o Espírito Santo se entristece. Aqui estão algumas atitudes que podem apagar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Desobediência constante, quando recusamos seguir a Deus ou aquilo que Ele nos ensina. Falta de perdão, quando guardamos dentro de nós rancor. Negligenciar a oração e a palavra. Quanto mais distante disto, mais distante de Deus estamos.
menos sensíveis ao Espírito Santo nós ficamos. Mas a boa notícia é que se alguém se afastou do Espírito Santo, sempre há um caminho de volta. Basta se arrepender e buscar novamente essa presença maravilhosa. Para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma verdade poderosa que pode mudar sua vida a partir de hoje. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo quer agir na sua vida hoje. Ele quer renovar sua fé, fortalecer seu coração e guiar seus passos. Não ignore o chamado do Espírito Santo na sua vida. Não deixe para depois. Se você deseja sentir a presença dele e ser transformado, feche os seus olhos por um momento e ore. Pai querido e eterno, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Vem morar em mim, eu te recebo e que eu seja, ó Pai, a tua casa eternamente. Me enche do teu Espírito Santo para que eu possa viver uma vida plena diante de ti. Peça, queridos, que ele encha o seu coração e comece uma nova obra em você. Amém, queridos? Se essa mensagem falou, tocou em você, deixe o seu comentário e faça a missão junto comigo, compartilhando essa mensagem com mais alguém. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E aqui na descrição, mais uma vez, lembramos, há uma indicação onde você pode se tornar um guerreiro, uma guerreira de oração. Na descrição e nos comentários fixados tem um link onde você será direcionado para a maior mudança na sua vida. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.